Muito boa tarde a todos. É uma alegria estarmos aqui reunidos em pensamento, em espírito, com nosso pensamento em todos os nossos amigos, com os nossos mentores, nesta casa bendita, e podermos sentir essa amorosidade nesses momentos dos nossos evangelhos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva amorosamente, para que todos nós possamos estar com a mente, o coração abertos para os seus ensinamentos de luz. A lição de hoje do Evangelho, do livro Vinha de Luz, psicografado pelo Chico Xavier, com as recomendações e as reflexões de Emmanuel, é a lição número 39. O título dela é uma pergunta interessante. Em que perseveras? Como sempre, Emmanuel se baseia num versículo de algum texto da Bíblia, do Evangelho, para fazer as suas reflexões. E essa de hoje é baseada no capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, versículo 42, que diz: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão. Então vamos ler o texto de Emmanuel para depois vermos as suas reflexões. Em que perseveras? Observadores menos avisados pretendem encontrar inteira negação de espiritualidade nos acontecimentos atuais do nosso planeta. Acreditam que a época das revelações sublimes esteja morta, que as portas celestiais permaneçam cerradas para sempre. E comentam entusiasmados, como se divisassem um paraíso perdido, os resplendores dos tempos apostólicos, quando um pugilo de cristãos renovou os princípios seculares do mais poderoso império do mundo. Asseveram muitos que o céu estancou a fonte das dádivas, esquecendo-se de que a generalidade dos crentes entorpeceu a capacidade de receber. Onde a coragem que revestiu os corações humildes à frente dos leões do circo? Onde a fé que punha afirmações imortais na boca ferida dos mártires anônimos? Onde os sinais públicos das vozes celestiais? Onde os leprosos limpos e os cegos curados? As oportunidades do Senhor continuam fluindo incessantes sobre a terra. A misericórdia do Pai não mudou. A providência divina é invariável em todos os tempos. A atitude dos cristãos na atualidade, porém, é muito diferente. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade, nos serviços da fé viva. A maioria prefere os chamados pontos de vista, comunga com o personalismo destruidor, fortalece a raiz do egoísmo e raciocina sem iluminação espiritual. A bondade do Senhor é constante e imperecível. Reparemos, pois, em que direção somos perseverantes. Antes de aplaudir os mais afoitos, procuremos saber se estamos com a volubilidade dos homens ou com a imutabilidade do Cristo. Como podemos ver, é uma lição que parece bem atual, né? Nesse capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, que narra esse capítulo que após a crucificação de Jesus, após sua ressurreição, dia de Pentecostes, aquelas línguas de fogo onde todos eram entendidos na sua própria língua, muitas pessoas se converteram e os apóstolos precisavam atendê-las, ensiná-las, orientá-las e também acolhê-las.
Por isso, a indicação dos apóstolos para que todos perseverassem na doutrina, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade e nos serviços da fé viva. E viviam todos em conjunto, se fortalecendo uns aos outros, enfrentando todas as perseguições dos fariseus, dos judeus, que continuavam bem acirradas. E diante dessas perseguições, cada vez mais se uniam, falavam das maravilhas dos ensinamentos de Jesus, curavam e com muita fé e coragem enfrentavam as fogueiras e os leões do circo. Como as lições de Jesus são palavras de vida eterna, o texto de Emmanuel se aplica muito bem nos dias atuais. Parece que todo o Evangelho, a vida de Jesus, dos apóstolos, são histórias lindas, filmes maravilhosos, lições emotivas, mas que tudo isso ficou no passado. Porém, Deus continua sendo nosso Pai eterno, Jesus, nosso Mestre amoroso. E deles continuam fluindo amor, misericórdia e oportunidades para nós sempre, em todos os tempos e para todos. E Emmanuel, então, nos mostra que a diferença está na atitude dos cristãos na atualidade. E faz essa pergunta do texto: em que perseveras? E vale a pena repetir. Raríssimos perseveram na doutrina dos apóstolos, na comunhão com o Evangelho, no espírito de fraternidade e nos serviços da fé viva. Então, onde a nossa fé, a nossa coragem para enfrentar as fogueiras e os leões atuais do orgulho, do egoísmo, da vaidade, do consumismo, do materialismo? Deus continua conosco, mas nós estamos abrindo os nossos corações e nossas mentes para Ele? Desde sempre, esses ensinamentos estão aí, o amor de Jesus, de Deus, sempre nos dando amparo e sustentação. Porém, também nesses ensinamentos podemos ver que Jesus sempre dizia palavras de incentivo aos seus colaboradores, aos seus apóstolos, e ele ensinava, dizendo que seu reino não é deste mundo. E dizia que tínhamos que nos esforçar porque somos criados à imagem e semelhança de Deus, que somos deuses também, e por isso poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Também nos incentivava dizendo que vós sois luzes. Se somos luz, temos que, então, fazer brilhar essa luz. Então, vamos nos ligar à imutabilidade do Cristo e não às coisas passageiras do mundo material. E vamos analisar onde estamos colocando a nossa perseverança e lembrando sempre que somos espíritos eternos, criados para a perfeição. Vamos nos empenhar em fazer brilhar a nossa luz, e ainda que ela ainda possa ser apenas um palitinho de fósforo, todos nós, unindo os nossos palitinhos, conseguiremos fazer bastante luz. Então, todos juntos sempre, conscientes que o amor dos pais sempre nos dá força, nos ampara, vamos sentindo que Deus está em nós, só que nós precisamos estar com Ele, para que possamos assim sermos aqueles servos úteis na sua seara de amor. Que toda essa luz do Pai possa que está sempre brilhando, que nossa mente e o nosso coração possa refleti-la. E assim, todos nós juntos, podemos ser aquelas pessoas úteis em qualquer situação, em qualquer lugar do mundo e em qualquer época do mundo.
quando a nossa consciência estiver firme dentro desses ensinamentos e eles estiverem gravados já na nossa mente, no nosso coração, também poderemos ser uma luz mais brilhante, mas já podemos ter o nosso palitinho de fósforo aceso. Então, que Jesus continue nos abençoando, que Deus nos ampare e sustente, mas que possamos ter uma atitude receptiva para todo esse amparo, toda essa proteção, procurando sempre fazer o nosso melhor. E assim, nesses dias de hoje tão conturbados, vamos ser aqueles servos úteis, fazendo pouco, mas o nosso melhor, para que o mundo possa passar de provas e expiações para a regeneração. Que Jesus nos abençoe, graças a Deus.